Olá, garotada dos nonos anos do município de Itabaianinha. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e, acima de tudo, empenhados com essa nova etapa, o intensivão de língua portuguesa. Sou o professor Abraão Costa Rodrigues e leciono língua portuguesa no Povoado Dispensa. Juntamente com a professora Ienes, estamos gravando essas videoaulas, certo? Para vocês. E eu espero que vocês estejam empenhados, resolvendo as atividades, tirando as dúvidas nos grupos de WhatsApp, certo? Então, as nossas dicas continuam as mesmas, né? A dica de saúde, manter o distanciamento social, respeitar as pessoas que gostamos, isso inclui você e o próximo, né? Usar máscara e álcool em gel assim que sair de casa, certo? A nossa dica de leitura, que eu disse que todas as minhas videoaulas eu irei trazer uma dica de leitura. Hoje, a dica de leitura é um pouco diferente. Eu trouxe uma minissérie. Ela está lá na Netflix. Quem quiser ou quem tiver e puder assistir, é muito boa. Ela é bem reflexiva, traz a história de 5 jovens negros, e eu digo negro porque é importante para a temática da minissérie. Eles são entre 13 e 16 anos, são condenados por um crime que não cometeram, e eles só ficam presos porque eles são justamente negros. A história vai se passar lá em 1989, na primavera desse ano, e Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, nessa época ele era apresentador de televisão, e ele paga para uma revista lá dos Estados Unidos incentivarem a pena de morte. A revista ia propagar essa ideia de pena de morte no Estado, justamente para que esses meninos fossem condenados à pena de morte também, certo? E aí, quando eu assisti, são 4 episódios somente, mas muito boa a série, e tem uma frase muito marcante de um dos garotos, que a mãe vai fazer uma visita a ele no centro de detenção para menores, e ele diz assim: mãe, parece que todo mundo tem ódio de mim, parece que todos me odeiam. Aí a mãe: o mundo pode te odiar, mas eu te amo muito mais, que compensa todo o ódio do mundo, meu filho. E aí, assim, essa frase me marcou demais, por isso que eu incentivo vocês a assistirem essa série, Olhos que Condenam. Quem tiver a Netflix, é uma boa dica para vocês, ok? Certo? Mas vamos para o nosso conteúdo de hoje. Gente, nós temos um conteúdo aí chamado de... Bem, gente, tá aí, emprego das classes gramaticais. O que é o emprego das classes gramaticais? Consiste em analisar as palavras no seu aspecto morfológico, morfologia, eu vou trabalhar com as classes gramaticais separadas, são 10, e sintático, que é a relação de uma classe gramatical com outra dentro de uma frase. Pela análise morfossintática, que é as duas juntas, né? A morfologia e a sintática. Evidenciam-se as relações existentes entre as classes gramaticais presentes na oração e as funções sintáticas que elas vão exercer. Certo? E aí eu separei a análise morfológica, lá em cima, e a análise sintática, aí embaixo, na tela de vocês. E percebam aí de vermelho que tem as 10 classes gramaticais que a gente vai trabalhar. É o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome, verbo, advérbio, interjeição, conjunção e preposição. Algumas delas nós já falamos durante essas videoaulas, outras não, mas são assuntos lá do 6º ano, do 7º ano, então eu espero que vocês já tenham conhecimento sobre elas. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a relação que uma tem com a outra dentro de uma frase, certo? Isso aí a gente vai fazer na análise sintática. Tá aí a tela que eu falei, minha gente, o resumo de cada uma das classes gramaticais. Assim,
qual função que elas exercem dentro de uma frase, certo? Tem aí em cima, ó, número 1, o substantivo. Minha gente, o substantivo, para mim, eu considero uma das classes mais importantes das classes de palavras, o substantivo e o verbo. São as duas mais importantes para mim. Porque elas vão ser sempre núcleo de alguma coisa, praticamente. O verbo só não vai ser núcleo, aí vocês vão ver no verbo, quando ele for um predicado nominal. Nos demais casos, o verbo vai ser sempre núcleo. Mesma coisa ocorre com o substantivo. Se você pegar um substantivo, você tem que saber o que é substantivo, que é a palavra que dá nome a um ser. Se ele aparece numa frase, você já sabe que ele é núcleo de alguma coisa. Ou é núcleo do sujeito, ou é núcleo de um objeto, ou é núcleo de um predicativo, de uma agenda passiva, de um complemento nominal. Mas nós vamos ver isso aí daqui a pouco, detalhadamente. O adjetivo, ele só vai ser núcleo do predicativo, certo? Quando vir um predicativo do sujeito, por exemplo, ela é bonita. Bonita é uma qualidade, uma característica dela. Então, nesse caso, o adjetivo vai ser o núcleo do predicativo, que vai ser também núcleo de um predicado nominal, certo? E ele também vai ter a função de adjunto adnominal, que nós vamos ver nesse instante também. O artigo ele vai ser sempre adjunto adnominal. O, a, os e as, aparecendo numa frase uns e umas, aparecendo também numa frase, você já sabe que a função sintática deles é adjunto adnominal. O pronome, eu tenho um probleminha com o pronome. Eu vou precisar classificar ele, classificá-lo duas vezes. Tem a classificação de pronome adjetivo e pronome substantivo, certo? Que aí o pronome adjetivo é quando o pronome está acompanhando um nome, é pronome adjetivo. Ele acompanha para caracterizá-lo, certo? Mas também tem o pronome substantivo, que aí ele exerce a função de substantivo, porque ele vai estar no lugar do substantivo, já que o conceito de pronome é uma palavra que ou acompanha o nome ou substitui o nome. Aí vem, mas aí depois vocês vão ver as classificações separadas de cada pronome. Tem o pronome reto, pronome oblíquo, pronome de tratamento, pronome possessivo, pronome demonstrativo, pronome relativo, e aí vai. Mas nós vamos ver também detalhadamente. Tem o numeral, que ele vai ser sempre adjunto adnominal. Lembre que o pronome, o adjetivo, vai ser adjunto adnominal também, certo? Já o substantivo, ele vai ter a mesma função do substantivo. Tem o verbo, que vai ser núcleo do predicado verbal e núcleo do predicado verbo nominal, que nós vamos ver também separado. E aí pede uma atençãozinha, porque no predicado nominal, como eu falei neste instante, o verbo de ligação ele não vai ser núcleo, ele vai funcionar como uma pontezinha, que vai ligar o sujeito a uma qualidade do sujeito, certo? O advérbio, ele vai ser núcleo do adjunto adverbial. A preposição e a conjunção são conectivos, eles são elementos de ligação, e a interjeição, que não tem nenhuma função sintática. Aí eu começo a ver as classes gramaticais separadas, uma a uma, e são algumas que a gente vai ver, certo? Algumas a gente vai estar dando uma olhada agora. Primeira, substantivo. A gente vai dar uma olhada no emprego dos substantivos. Substantivo é palavra que dá nome aos seres, correto? Então, pode aparecer como núcleo de qualquer termo da oração. Primeiro termo, o termo essencial. Gente, essencial é aquela coisa que não pode faltar. Não pode faltar de forma alguma, certo? Então, numa oração, eu tenho dois termos que são essenciais. O sujeito e o predicado. Então, como termo essencial, o substantivo ele aparece como núcleo do sujeito. Também ele vai aparecer como núcleo do predicado nominal, como um predicativo do sujeito. E núcleo do predicado verbo nominal como predicativo do sujeito ou do objeto. E aí eu coloquei uns exemplos aí para a gente dar uma olhada. Olha, os garotos corriam satisfeitos. Eu pergunto, quem corria satisfeitos? Os garotos. Os garotos é o sujeito.
Mas aí eu deixei de vermelhozinho o nome garotos, certo? O OS, esse OS, como veio antes de um substantivo, ele é um artigo. E garotos é a palavra que dá nome a um ser, então eu vou chamar isso de substantivo. E ele vai ser o núcleo desse sujeito, a palavra mais importante. Aí tem o núcleo do predicado nominal, que aí já sei que predicado nominal é aquele predicado que aparece em verbo de ligação, certo? E aí eu coloquei já nas aulas anteriores quais são os verbos de ligação, os principais. Ser, parecer. Olha, já apareceu o verbo parecer aí. O rapaz parece. Então, ser, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, andar, estar, são os principais verbos de ligação. Quando eles aparecerem, você já fica esperto. Ó. O rapaz parece uma criança. Então, criança é um substantivo, mas nesse caso ele está funcionando como um adjetivo, como uma qualidade do rapaz, certo? Então, nesse caso, criança é um substantivo, está como núcleo do predicativo do sujeito, certo? Aí, mesma coisa acontece lá embaixo, aí, o núcleo do predicado verbo nominal, o soldado foi aclamado herói. Herói é também um substantivo, mas ele está funcionando com qualidade do soldado, certo? Então, aí é um predicativo do sujeito. E lembrem que o substantivo vai ser sempre núcleo de alguma coisa. Como termos integrantes, aí agora já não é mais o sujeito e predicado. Sujeito e predicado são os termos essenciais. Os integrantes já completam a frase, eles são importantes, mas não são tão essenciais quanto os outros dois. Mas o substantivo está lá de novo e ele vai ser de novo núcleo. Núcleo do objeto direto. Os moradores perderam todos os seus móveis. Sujeito é os moradores. Porque eu pergunto, quem perderam todos os móveis? Os moradores, é o sujeito. O verbo é perder, tá aí. E aí, na aula passada, eu disse assim, quando vocês encontrarem o sujeito e o verbo, você faz a pergunta depois deles dois. Os moradores perderam o quê? Todos os seus móveis. Aí eu olho. Todos os seus móveis é o meu objeto direto, porque veio como resposta para aquela pergunta que eu fiz. É o objeto direto. Mas eu sei que todos é um pronome. E o pronome, ele é adjunto adnominal quando for um pronome adjetivo. E o pronome adjetivo é quando ele aparece acompanhando o substantivo. E ele, todos, aqui, olha, todos, ele está acompanhando o substantivo móveis, aí, todos os móveis. O os também é um artigo, porque acompanha o substantivo, e seus é um pronome que indica a posse, mas também é um pronome adjetivo, porque está acompanhando móveis. Se eles estão acompanhando o substantivo, eles não vão ser núcleo. O núcleo é móveis, que é a palavra que dá nome ao ser. Eles vão ser adjuntos adnominais. Então, móveis aqui vai ser o núcleo, porque ele é um substantivo. Também pode ser núcleo do objeto indireto, é a mesma coisa. Você encontra o sujeito, encontra o verbo e faz a pergunta. Olha, nós, que é o sujeito aqui atrás, olha, tem o sujeito nós, que está oculto, precisamos, aí nós precisamos de quê? De um bom motivo. De um bom motivo. Aí, é artigo, porque acompanhou o substantivo motivo, de um motivo. Bom é uma qualidade, um adjetivo, acompanhou o substantivo. Então, eles vão ser adjuntos adnominais. E motivo é o núcleo do objeto direto. Nós precisamos de quê? De um bom motivo para viajar. Núcleo do complemento nominal também, aí vocês vão ver, olha, estávamos ansiosos. Quem está ansioso por alguma coisa, por essa festa. Então, festa aqui, ó, ele completou o sentido de um nome, ansiosos. Se ele completou por essa festa, é o complemento de um nome. Mas a palavra principal aqui é festa, que justamente é um substantivo. Então, eu vou chamar de núcleo do complemento nominal. Mesma coisa acontece com a agenda passiva aí embaixo. Aí. O mistério foi desvendado por competentes policiais. O agenda passiva o verbo está na voz passiva, né? O mistério foi desvendado por competentes policiais. Quem é o sujeito? O mistério. Mas o mistério ele não está praticando ação, ele está sofrendo uma ação. Quem realiza essa ação é esse agente da passiva, por competentes policiais. Aí eu olho, competente é uma qualidade.
e policial um substantivo. Quando eles aparecerem juntos, o substantivo ele tem mais força, então ele vai ser o núcleo, a palavra mais importante. Porque quem desvenda o mistério é o policial e não é o competente, certo? Então, policiais é núcleo do agente da passiva. Vamos seguir viagem. Tem os termos acessórios. Ali eram os termos integrantes. Eles precisam estar na frase para complementar aquela frase, para complementar a ideia. Os acessórios, eles não são necessários dentro da frase. Eles vêm para arrumação. Imagine vocês, vai para uma festa. O que é acessório? Uma corrente, uma pulseira. Isso é acessório para você ficar enfeitado. Mas se você não tiver isso, você vai para a festa numa boa. Então, mesma coisa numa frase. Os termos acessórios é para arrumar a frase, para ficar mais bonita. Mas eles não são necessários ali naquela frase. Vamos lá. Mas o substantivo ele vai ser núcleo aí também, viu? Ó, núcleo do adjunto nominal. Usou uma roupa do pai. Olha, ele, porque usou está na terceira pessoa, ele usou o quê? Uma roupa do pai. Então, do pai é um adjunto nominal, certo? Mas, se você for separar aí do, que é bi, preposição, mais o, artigo, bi mais o é dó, pai, aí dessas duas palavras, a mais importante é pai, porque ele vai ser um substantivo, que é o núcleo desse adjunto nominal. Onde o substantivo aparecer, ele vai ser núcleo, certo? Núcleo do adjunto adverbial também é fomos. Aí eu coloco um Szinho, porque esqueci. Ao teatro. Ao teatro é uma locução, duas palavrinhas com o valor de um. Ao teatro tem o valor de um lugar, de um advérbio de lugar. Então, aí eu tenho a preposição a, aqui vermelhinho, ó. Preposição a mais artigo o. Aí eu tenho uma preposição mais um artigo, mas eu tenho um substantivo. O substantivo é o mais importante deles, então eu vou chamar o substantivo de núcleo desse adjunto adverbial. Mesma coisa é o núcleo de um apóstolo. Vinícius, aquele inteligente rapaz. Aposto é quando um termo explica outro dentro de uma oração, certo? Vinícius, aquele inteligente rapaz. Aquele inteligente rapaz está explicando quem é Vinícius. Mas aquele é um pronome demonstrativo, porque está mostrando aquele. Inteligente é uma característica, uma qualidade, é adjetivo. E rapaz é um substantivo. Então, dessas três palavras aqui, a mais importante é o substantivo. Então, eu vou chamar de núcleo do aposto também. Certo? Aí eu trouxe um substantivo exercendo diversas funções, para a gente ver como é que funciona a coisa de verdade. Ó, tem assim, as flores são um belo presente. Aí eu coloquei do lado as flores, um buquê ou um ramalhete. Que ramalhete ou buquê é um coletivo de flores, certo? Aí eu coloquei assim, as flores são um belo presente. Toda mulher aprecia flores. Gostamos muito do perfume das flores. Patrícia gosta de flores. Nem tudo são flores. Flores, porque sois tão belas. Eu tenho 1, 2, 3, 6 enunciados com a palavra flores. Que flor é um substantivo, certo? Substantivo concreto, feminino. Agora eu preciso saber qual é a função que essa palavra está exercendo em cada um dos enunciados. Vamos lá? Toda mulher aprecia flores. Aí, flores está lá no finalzinho. Quem é o sujeito dessa frase? Toda mulher, né? Quem aprecia flores? Toda mulher. Quem é o verbo? Aprecia. Aí, toda mulher aprecia. Aí alguém diz assim, aprecia o quê? Se eu faço essa pergunta, esse verbo é transitivo direto, então precisa de um complemento. Então, vamos lá. Toda mulher aprecia o quê? Flores. Flores aí está funcionando como objeto direto. Certo?
Mas antes dessa frase tem uma assim, as flores são um belo presente. Aí eu pergunto, o que são um belo presente? As flores, funcionando como sujeito. Então, a primeira é sujeito, a segunda eu já sei que é um objeto direto. Gostamos muito do perfume das flores, certo? Gostamos muito do perfume. Aí eu sei, se você gosta do perfume, é do perfume de quê? De alguma coisa. Então, das flores, está completando o sentido do nome perfume. Se ela está completando, vai ser um complemento nominal. E flores vai ser núcleo, né? Porque flores é sempre núcleo, ou substantivo é sempre núcleo. Núcleo do complemento nominal. Aí aparece, Patrícia gosta de flores. Patrícia é sujeito, gostar é verbo. Aí, Patrícia gosta. Gosta de quê? Olha, o de é uma preposição, então vai ser um objeto indireto. De flores é um objeto indireto. Flores vai ser núcleo do objeto indireto. Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Aí eu vejo, nessa estrutura, que tem um são. São é um verbo de ligação. Se aparece um verbo de ligação aí no meio, já sei que esse predicado é nominal. Flores está funcionando como predicativo do sujeito. Tudo é o sujeito, o verbo de ligação é são, flores vai funcionar como uma qualidade desse sujeito, certo? E flores, por que sois tão belas? É como se eu dissesse assim, crianças, façam os deveres. Um chamamento. Então, esse chamamento vou falar que ele é um vocativo. Na língua portuguesa, o vocativo é esse chamamento que a gente faz. Certo? Tá aí eu mostrei algumas das funções de um substantivo. Por isso, vocês vão ter que ficar bem espertos, porque quando vir as atividades, se cair alguma coisa parecida, vocês já sabem. Eu não vou me ater muito a essas telas, mas eu trago para vocês aí os pronomes. E aí eu disse que o pronome tem dois tipos de classificação. Um é sobre se ele é pronome adjetivo ou pronome substantivo. Lembra que eu disse isso? Se ele estiver no lugar de um substantivo, ele é pronome substantivo. Então, ele tem a mesma função, ele vai ser sempre núcleo. Mas se ele estiver acompanhando um substantivo, ele vai ser adjunta de nominal. Correto? E aí você tem aí na tela os pronomes. Tem pronomes do caso reto, do caso oblíquo. Aí eu separei aqui embaixo, nesse quadrado aqui, nesse quadro, ó. Os pronomes retos e oblíquos, certo? Que são os pronomes pessoais. E aí, depois, eu trouxe também os pronomes possessivos. Aí, gente, é bom vocês verem que o, a, os e as, em algumas frases, eles podem aparecer como lo, lá, los e las, ou nó, na, nós e nas. Vou procurá-lo na festa. Procurá-lo, esse lo, é como se fosse o pronome o, certo? Então, vocês, além de analisarem o o, a, os e as, se são artigos, ou que são pronomes, porque, minha gente, o o pode ser também artigo, viu? Aí vocês precisam ver quando eles estiverem substituindo um nome, aí vai ser um pronome. Quando eles estiverem acompanhando um nome, eles vão ser artigos. Tem os pronomes demonstrativos, né? Aqueles que mostram. Tá aí, ó. Este, esta, esse, essa, né? Tem os pronomes indefinidos, que você não sabe quem é a pessoa do discurso, certo? Alguém bateu a porta. Alguém? Quem foi? Eu não sei. Ninguém. Algumas, nenhum, poucos, muitos. Então, vocês pausam aí depois, quando vocês estiverem assistindo ao vídeo, analise quais são os pronomes indefinidos, os demonstrativos, certo? Tem os pronomes interrogativos, qual, quais, quanto, quantas, quem, que, pronomes relativos, né? O relativo é aquele que você está numa frase. A casa, a qual. Aí, esse a qual é um pronome relativo porque se referiu àquela casa que você citou anteriormente.
certo? Mas agora a gente vai ver algumas funções dos pronomes, porque a ideia nossa de hoje aqui é ver a função sintática, as funções de algumas classes gramaticais, o emprego delas, certo? E aí, eu trouxe os pronomes retos, eles exercem a mesma função do substantivo. Por quê? Eles são pronomes pessoais e ficam no lugar de um nome. Por exemplo, eu leciono língua portuguesa. Quem é o sujeito? Eu. Eu é um pronome do caso reto, mas está no lugar do nome Abraão. Então, esse eu vai ter a mesma função do substantivo. Ele vai ser núcleo do sujeito. Aí tem os oblíquos. Os retos estão lá, viu? Naquele quadrinho, vocês podem voltar lá. Sou eu, tu, ele, nós, vós, eles, ela ou elas. Então, são os retos. Aí tem os oblíquos, mim, comigo, ti, contigo, se, consigo. E aí, olha, quando aparecer os oblíquos, o, a, os e as, eles vão ser sempre, na análise sintática, objeto direto. Quando aparecer o li ou lis, vão ser sempre objeto indireto. Aí eu coloquei um exemplo. Ó, eu a encontrei no cinema. O sujeito sou eu, certo? Certo? O sujeito sou eu. O verbo é encontrar. Como é que eu disse que é para encontrar um objeto, a gente faz o quê? A gente junta o sujeito com o verbo e faz a pergunta. Eu encontrei quem? Ela. Mas eu não posso usar dois pronomes retos, um sendo sujeito e outro sendo objeto. Os pronomes retos só vão ser sujeito, nunca objeto. Então, eu troco o ela por um outro pronome que tem o mesmo valor, da mesma pessoa. Então, eu encontrei quem? A no cinema. Eu a encontrei no cinema. Eu encontrei quem? A. Esse A vai ser um objeto direto. No outro exemplo, tem assim, deram-lhe um bom livro. Deram o quê? Um bom livro, objeto direto, um bom livro. A quem? A lhe. Lhe é um objeto indireto. Tem o artigo ele vai ser sempre adjunto adnominal, né? Sempre, porque o artigo é uma palavrinha que vai sempre acompanhar um substantivo. Se ele não tiver o substantivo, não vai haver artigo. Então, o artigo acompanha um substantivo para definir ou indefinir. E aí, ele vai sempre ser adjunto adnominal. Eu coloquei um exemplo embaixo. O garoto, garoto é substantivo. O O é um artigo porque acompanhou o substantivo. E aí, ele precisa estar. Se o substantivo estiver no singular, o artigo tem que estar no singular. Se o substantivo estiver no masculino, o artigo tem que estar no masculino. Ele segue o substantivo em gênero, número, grau, tudo. Aí, o garoto. O sujeito é o garoto. O O vai ser uma adjunta adnominal. Garoto vai ser núcleo do sujeito. Fez a prova. Aí tem prova, é um substantivo, vai ser núcleo de alguma coisa, e o A vai ser uma adjunta adnominal. Então, o garoto fez o quê? A prova, objeto direto. Prova, núcleo do objeto direto, A, adjunta adnominal do objeto direto. Aí aparecem os adjetivos, que também tem as funções de adjunto adnominal, mas ele pode ser núcleo também quando o predicado é nominal, porque tem o sujeito, o verbo de ligação e a qualidade do sujeito. Essa qualidade do sujeito, ela vai ser núcleo do predicado nominal. Correto, minha gente? Vamos lá. Minas Gerais abriga majestosas cidades. Majestosas cidades. Minas Gerais é o sujeito, abriga é o verbo, abriga é o quê? Majestosas cidades. Como cidade é um substantivo e majestosa acompanhou, então majestosa vai ser um adjunto adnominal, como está dizendo aqui em cima, ó, adjunto adnominal. Mas aqui, ó, Pedro é feliz. Pedro é o sujeito, é verbo de ligação, feliz é a qualidade do sujeito. O verbo de ligação não é núcleo, viu, minha gente? Nunca vai ser núcleo quando for verbo de ligação. O núcleo vai ser a qualidade do sujeito, certo? Vai ser o núcleo do predicativo, predicativo do sujeito. Aí ele vai ser núcleo do predicado nominal. E vai também ter o núcleo do predicado verbo nominal. O homem voltou contente. Voltou é um verbo de ação. Olha, a qualidade aqui, olha, repara aqui em cima. Apareceu como núcleo porque o verbo era de ligação, o predicado nominal.
Aqui apareceu uma qualidade também, só que a qualidade num verbo de ação, certo? Verbo de ação deveria ser predicado verbal. Mas como aparecer também uma qualidade, vai ser verbo nominal. Aí eu tenho o verbo voltou, que é de ação, ele vai ser núcleo. Quando o verbo é de ação, ele vai ser núcleo do predicado. E contente vai ser um núcleo também, porque vai ser um predicativo do sujeito. Ele está dando qualidade aqui ao homem, olha. Certo? Então, você já sabe que esse predicado não é só verbal e nem é só nominal, porque tem um verbo de ação e tem uma qualidade do sujeito. Então, é predicado verbo nominal. O público achou, olha, achou também é um verbo de ação. Então, seria um predicado verbal. Mas achou o filme bom. Filme é substantivo, mas aí tem a qualidade do filme. E o filme é um objeto direto. O público achou o quê? O filme. Bom é a qualidade do filme, então é um predicativo do objeto. Tá aqui, é PO, predicativo do objeto. Certo? O verbo é transitivo, precisava de um complemento, veio o complemento do filme, mas bom, que é o adjetivo, ele vai ser um adjunto adnominal, aliás, um predicativo do objeto, que é adjunto adnominal mesmo. Predicativo do objeto, certo? E esse predicado é um verbo nominal, correto? E o verbo, que eu disse que o verbo é aquela palavrinha que indica ação, minha gente, vocês precisam saber o que é um verbo, identificar. É a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Mas ele vai funcionar sempre como ou como núcleo do predicado, seja verbal, seja verbo nominal. A exceção é dos predicados nominais, que aí o verbo ele só serve como uma pontezinha, como eu disse lá no início. Ele vai servir como uma ponte, e não como núcleo. O verbo de ligação ele não é tão importante na construção da frase, correto? Aí eu trouxe uma frase para a gente fazer essa análise aqui, ó. Fazer não, análise vermos, porque a análise já está feita. E aí ele fez, o autor aí fez análise morfológica para cima e para baixo ele fez análise sintática, já que a gente está estudando a relação de uma com a outra. Ele colocou a frase assim: utilizamos a água sem desperdício. E para fazer análise morfológica, ele separou cada classe gramatical. E por isso que nós trouxemos esse assunto. Porque o aluno que vai para o ensino médio, ele precisa ter uma base, que é um artigo, que é a palavrinha que acompanha o substantivo, e aí tem o, a, os e as. O que é um verbo, que é a palavrinha que indica ação, estado, fenômeno. O que é um substantivo, que é a palavrinha que dá nome a um ser, certo? E aí por aí vai. O adjetivo, que é as qualidades, as características. A preposição e a interjeição, e a conjunção, são aqueles termos que ligam elementos de uma mesma oração ou de uma oração para outra. Tudo isso vocês precisam ter uma noção para quando vocês já chegarem lá no ensino médio, vocês já saberem, ou pelo menos dizer, não, eu já vi isso em algum lugar, eu estou lembrando. Vamos lá. Utilizamos a água sem desperdício. Eu sei que utilizamos vem do verbo utilizar, então é um verbo, certo? A água, aí eu disse que o, a, os e as, quando eles virem juntinho de um substantivo, água é um substantivo, então eles vão ser um artigo. Esse a aqui, ó, vai ser um artigo. Água é substantivo. Sem é uma preposição, tá aqui em cima, ó, preposição. E desperdício é um substantivo, o desperdício, certo? Isso aí é análise morfológica. Eu trabalhei todas as classes gramaticais separadamente. Aqui embaixo, vamos trabalhar com análise sintática, a relação dessas classes gramaticais que uma tem com a outra. Vamos lá. Utilizamos. Quem foi que utilizou? Nós, certo? Então, antes do nome utilizamos, tem aqui um sujeitinho oculto. Está aqui embaixo. Sujeito oculto, nós. Certo? E aí, lá em cima, ele diz ainda ó, que é um verbo, utilizamos, mas é um verbo na primeira pessoa do plural. Porque o verbo pode aparecer na primeira pessoa do plural, na segunda do plural, na terceira do plural, mas também tem as primeiras e segunda e terceira pessoas do singular.
né? As pessoas do discurso são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, certo? Nesse caso, é a primeira pessoa do plural, nós. Então, o sujeito oculto, nós. O verbo utilizamos. Aí, quando diz assim, nós utilizamos, aí eu parafraseio aí, alguém diz assim, nós utilizamos o quê? Utilizamos a água. A água é um objeto direto, está embaixo aí. A água é um objeto direto. E quem é mais importante, é a ou água? A água é um substantivo e a é artigo, porque acompanha o substantivo. Então, a água é mais importante, eu vou chamar de núcleo do objeto direto. Agora, utilizamos a água sem quê? Sem desperdício. Sem a preposição, certo? E desperdício é um objeto indireto. Quando você vai procurar o objeto indireto, vocês percebem que vocês vão ter que ter essa preposição na pergunta. Sem quê? Sem desperdício. Então, desperdício vai ser também o núcleo do objeto indireto. Certo? Vamos lá. E aí, o assunto, ele é extenso, mas eu tentei dar uma diminuída para a gente tentar entender ao máximo. Vamos praticar. Indique a alternativa correta em relação a essa palavrinha destacada aqui, olha. Eu coloquei cansados aqui. Maria e João estão cansados. E agora? Qual é a função sintática de cansados? E qual é a função morfológica de cansados? Eles dão 3 opções. Cansados é um adjetivo, uma qualidade, e é também um predicativo do sujeito. Será que é certo essa? Meu Deus. Cansados é um advérbio, uma palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio, e é predicativo do sujeito. O cansados é um adjetivo e é um objeto direto. Pronto, a primeira coisa que a gente vai fazer é procurar o verbo. O verbo aí é estão. Está aqui no meio, ó. Pronto. Aí eu vou perguntar, verbo, quem está cansado? João e Maria. Maria e João. É o sujeito. Certo? Sujeito, aí vem o verbo. E esse verbo é um verbo de ação ou é um verbo de ligação? Eu sei que os verbos de ligação são ser, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, estar, está. Olha, estão é verbo de ligação. Se é um verbo de ligação, então aqui eu tenho sujeito, verbo de ligação e qualidade do sujeito. As qualidades, então, são adjetivos, né? Então, eu tenho sujeito. Aliás, eu tenho cansados, é um adjetivo. E também ele vai ser predicativo do sujeito, porque o adjetivo, quando vem num verbo de ligação assim, sujeito, verbo de ligação, aí vem o predicativo do sujeito, correto? Aí, de altura, na segunda frase, ó, eu preciso saber qual é a função sintática de altura e a função morfológica, certo? Aliás, ele só pede a função, não pede as duas mesmo, vamos lá. Ela tem medo de altura. Quem é o sujeito? Ela. Tem é verbo. Ela tem. Aí eu preciso de um complemento. Agora, não é mais verbo de ligação. Ela tem o quê? Medo. Mas medo é uma palavra que não é completa. Ela precisa de um complemento, né? Olha, ela tem o quê? Medo. Mas quem tem medo de alguma coisa, certo? Mas medo não é verbo, é um nome. Então, esse de altura está completando o sentido de um nome, certo? Lembra, eu fiz a leitura. Quem faz a leitura de alguma coisa. Então, esse de alguma coisa completa o nome leitura. Mesma coisa aí. Quem tem medo de alguma coisa. De altura completa um nome. Então, já sei que a única frase que tem como resposta aí seria a letra C, de altura é um complemento nominal. Certo? Vamos lá, seguir viagem, porque nesse instante a gente acaba essa nossa videoaula. Diz assim, faça a análise morfossintática das orações abaixo. Aí eu coloquei algumas frases para a gente ir treinando, porque eu quero que vocês saiam experts.
Os meus melhores amigos são dramáticos. Pense. Aí, quem é o sujeito dessa frase? Eu já fiz aqui, ó. Porque eu fiz a pergunta. Quem são dramáticos? Os meus melhores amigos. Aí eu disse que era um sujeito simples. Por que um sujeito simples? Porque dessas palavras todas aqui, ó, só tem uma palavra importante, mais importante, né? Porque todas as palavras da língua portuguesa são importantes. Mas, nesse caso, o núcleo desse sujeito só vai ser amigos, porque é substantivo, certo? Vocês lembram? O substantivo ele vai ser núcleo. Aí aparece, ó, os meus e melhores. Certo? Eu coloquei aqui, ó, núcleo, amigos. Aí eu coloquei como adjunto o adnominal do sujeito, porque eu tenho outros adjuntos depois. Não sei se é aqui nessa frase, mas em outras tem. O os é um artigo, eu coloquei aqui. Vai ser adjunto adnominal. Todo artigo vai ser adjunto adnominal. Meus é um pronome que indica a posse, porque pertence a mim, os meus amigos. Então, esse meus é um pronome que indica a posse, mas ele veio acompanhando amigo. Então, perde o valor. Vai ser um adjunto adnominal. E melhores é um adjetivo. Tá aí também, ó. Melhores é adjetivo. Então, se o adjetivo está acompanhando o substantivo, ele também vai ser um adjunto adnominal. Percebam isso e gravem isso. Aí eu deixo lá o sujeito, porque eu já terminei, né? O sujeito. E vou para o predicado, já que são os dois termos essenciais dessa oração. O predicado vai ser nominal. Por que nominal? Porque o verbo são é um verbo de ligação, vem do verbo ser. Então, tem o predicado nominal. Aí eu coloco lá, predicado nominal, são dramáticos, está aqui, já colocado. Pronto. Aí eu coloco o verbo de ligação são, e o dramático vai ser o quê? O predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, que é a qualidade do sujeito, vai ser dramáticos. Vixe, como escrevi errado. Meu Deus. Aí, dramáticos. Pronto? Corretíssimo. Essa primeira frase, então, a gente já elimina ela e vai para outra. Porque eu gosto de... Aí eu coloquei assim, a segunda frase é assim. As máquinas escavaram a estrada. Daqui para Itabaianinha, eu moro no município de Umbaúba, viu, minha gente? E leciono em Umbaúba e Itabaianinha. Daqui para Itabaianinha, o governo do estado está reformando, revitalizando a pista. Só que, nesse período agora, eles estão escavando. E aí está um poeirão bravo. Certo? Aí eu coloquei essa frase. As máquinas escavaram a estrada. Quem é o sujeito? Eu pergunto. Quem escavou a estrada? As máquinas. Certo? As máquinas. Que tipo de sujeito é esse? As máquinas. É um sujeito simples, porque só tem uma palavra importante no núcleo, que é o substantivo máquinas. Esse A vai ser o quê, então? O A vai ser o adjunto adnominal, porque ele é um artigo que acompanhou o substantivo, certo? E aí eu terminei a questão do sujeito. Falta só a questão do predicado, que o meu predicado vai ser verbal agora. Por que ele é verbal? Porque o verbo escavar indica uma ação, um movimento. Aí vai ser verbal, escavaram a estrada. Correto. O núcleo desse predicado, minha gente. Se o verbo ele indica ação, aí você já sabe. Verbo indicando ação vai ser núcleo do predicado. Então, escavaram vai ser o núcleo do predicado. Aqui tem verbo. Aí eu vou colocar escavaram também. E vou classificar esse verbo. Minha gente, que tipo de verbo é esse? Eu tenho 3 tipos de verbo. Ou é verbo intransitivo, quando ele tem sentido completo. Ou é verbo de ligação, ou é verbo transitivo. Vamos lá. As máquinas escavaram. Dá para entender a frase toda? Ou você vai dizer, escavaram? Por quê? Faz sim a pergunta. Então, se faz a pergunta, esse verbo é transitivo. Certo? É um verbo transitivo.
E aí, eu vou dizer se ele é direto ou indireto. Para isso, eu tenho que encontrar o objeto que vem depois. As máquinas escavaram. Ok, a estrada. Então, verbo transitivo direto, porque não apareceu a preposição. Não apareceu a preposição. Então, é transitivo direto. O objeto direto. Quando eu faço a pergunta lá, eu já encontro o objeto. Certo? As máquinas escavaram o quê? O que vem como resposta é o objeto direto. A estrada. Certo? E o núcleo do objeto direto. Se o objeto direto é a estrada, qual dessas duas palavrinhas é mais importante? É a ou estrada? Lógico que é estrada, porque é um substantivo. Certo? E aí sobrou só o a, que é o adjunto nominal do objeto direto, né? Vou colocar direto aqui e a. O azinho vai ser o adjunto nominal, que esse a é um artigo. Certo? Pronto. Vamos ver. Olha, eu também respondi a primeira frase para a gente responder a segunda. Muitas pessoas gostam de fofocas. O sujeito é muitas pessoas, porque eu pergunto quem gosta de fofoca? Muitas pessoas. E esse sujeito é simples porque só tem uma palavra importante, certo? Aí eu peguei essa palavra importante, núcleo do sujeito, que é a palavra mais importante, pessoas, que era o substantivo. Adjunto adnominal. Quem foi que sobrou como adjunto adnominal? Muitas. Muitas é um pronome, né? Um pronome indefinido. E nesse caso vai ser um pronome adjetivo porque ele acompanhou o substantivo pessoas. Quando for pronome substantivo, ele vai ser núcleo, mas nesse caso ele acompanhou. Aí, predicado é verbal, porque gostar é um verbo de ação, certo? Tá aqui, ó, gostam, predicado verbal, gostam de fofocas. E é um verbo transitivo indireto. Por quê? Muitas pessoas é sujeito, o verbo gostar, eu faço a pergunta aqui depois do verbo. Aí. Certo? Muitas pessoas gostam de quê? Como apareceu uma preposição de, vai ser um verbo transitivo indireto. A resposta aqui de fofoca é o objeto indireto. Certo? O de é uma preposição, que é um elemento de ligação. Correto? E essa frase, que é nossa última frase, vamos fazer bem devagarzinho para a gente não ter dúvida. Quando vocês pegarem lá os exercícios de vocês, vocês analisem se ele é um adjunto nominal, se ele é um adjunto adverbial, se ele é um núcleo de um sujeito, se é um núcleo de um predicado, se ele é verbo, se ele é substantivo. Vocês precisam fazer essa análise. Qualquer dúvida, pergunta aos professores, peguem dicionário para saber a que classe gramatical pertence. Vão no slide lá, naquele resumo. Ah, se é um adjetivo, se é um artigo, ele vai ser adjunta nominal. Se é um substantivo, ele vai ser núcleo do sujeito, núcleo do predicado, núcleo de um objeto direto. Então, vocês vão lá também no resumo. Vocês não podem ficar com a dúvida, certo? O aluno bom é aquele que pergunta, que pesquisa, que vai atrás e não fica com essas dúvidas. Vamos fazer devagarzinho essa daqui e vamos colorindo para a gente não ter dúvida nenhuma. Olha, ele tem confiança em você. E assim eu também tenho, viu? Eu vou colocar até aqui. Eu tenho confiança em você. Para ficar mais real. Quem é o sujeito? Quem tem confiança em você? Eu. Eu é o sujeito. Agora, que tipo de sujeito é esse? Simples. Embora que eu tenha outros tipos de sujeito, minha gente? Mas esse aqui é simples. Teve um que tinha Maria e João. Aquele ali é um sujeito composto. Tem mais de um núcleo, mais de uma palavra importante. Sujeito simples. E esse sujeito simples é formado com um pronome, né? Eu vou colocar aqui, ó, núcleo do sujeito, eu. E aí, é um pronome reto, pronome do caso reto. E como ele está no lugar do meu nome, ele vai ser um pronome também substantivo e vai ser o núcleo do sujeito. É um pronome. Adjunta nominal do sujeito tem? Não, não tem, porque o sujeito só tinha mesmo o núcleo. O adjunto é quando vem um pronome junto de um substantivo, um artigo junto de um substantivo.
Então, aí aparece também os adjuntos abdominais. Nesse caso, não houve. Vamos lá, então vamos para o predicado. Esse predicado é verbal, é nominal? Eu vou saber isso pelo verbo ter. O verbo ter é de ação ou de ligação? Ação, isso mesmo, eu sei que você aceitou aí. Ação. Então, o predicado vai ser verbal, porque o verbo está indicando ação. Tem. E aí, como eu coloquei eu vou ter que mudar ali para tenho. Eu tenho confiança em você. Vou ter que mudar aqui, né, minha gente? Tenho, porque tenho o eu é da primeira pessoa. Tava lá ele é da terceira pessoa. Então tava ele e tem. Agora, como eu mudei o eu, do ele para o eu tenho que mudar o verbo tem para o tenho, que também é da primeira pessoa. Correto? Ok. Tá aqui, ó. Núcleo desse predicado verbal. Eu disse, quando o verbo indicação, ele vai ser núcleo do predicado ou verbal ou do verbo nominal. Nesse caso, o predicado é verbal, o núcleo vai ser o verbo. Tenho. Muito bem. Então, esse verbo eu vou classificar como? Se ele não era de ligação, ele só pode ser intransitivo ou transitivo direto ou indireto. Vamos lá? Eu tenho... Aí eu paro aí. Aí alguém diz assim, tem o quê? Como o verbo ter precisa de um complemento, eu vou chamar ele de direto. Verbo transitivo direto. Tenho. Aí embaixo, se é transitivo direto, precisa de um objeto, que é um complemento verbal. Qual vai ser o objeto? E aí, quando eu fizer a pergunta lá, juntar o sujeito e o verbo, o que aparecer com pergunta vai ser o meu objeto. Eu tenho o quê? Confiança. Confiança é o objeto. Objeto direto, certo? Aí aparece CN, que é complemento nominal. Porque quem tem confiança em alguém, em alguma coisa. Nesse caso, quem tem confiança em você. É o complemento do nome. Em você. O núcleo desse complemento nominal é você, que é um pronome de tratamento, mas está no lugar do seu nome. Se está no lugar do nome, então ele vai ter a mesma função do substantivo. E em é o elemento de ligação, que eu vou chamar de preposição. Aí eu vou botar um parênteses aqui, colocar, né? Preposição. Pronto, pessoal, está aí. Eu tentei resumir ao máximo para que vocês, que não fique uma coisa muito extensa, para vocês tentarem analisar o emprego de algumas classes gramaticais. Estamos já finalizando os nossos encontros, as nossas videoaulas. Eu espero que vocês estejam gostando, estejam realizando todas as atividades. Um abraço, fica com Deus. Até a próxima.